Olá, tudo bom com vocês? Vamos lá, dando continuidade a mais uma aulinha da nossa disciplina Filosofia. Vamos agora, dando continuidade, vamos falar sobre Neo e Sócrates, ainda baseado no filme Matrix, tá? Vamos lá. Por que as personagens do filme afirmam que Neo é o escolhido? Por que estão seguras de que ele será capaz de realizar o combate final e vencer a Matrix? Porque ele era um pirata eletrônico, alguém capaz de invadir programas, decifrar códigos e mensagens, mas, sobretudo, porque ele também era um criador de programas de realidade virtual, um perito capaz de rivalizar com a própria Matrix. Por ter um poder semelhante ao da Matrix, Neo sempre desconfiou de que a realidade não era exatamente tal como se apresentava. Sempre teve dúvidas sobre a realidade percebida e secretamente questionava o que era a Matrix. Essa interrogação o levou a vasculhar os circuitos internos da máquina, tanto assim que começou a ser perseguido por ela como alguém perigoso. E foram suas incursões secretas que o fizeram ser descoberto por Morfeu. Por que Sócrates é considerado o patrono da filosofia? O que jamais se contentou com as opiniões estabelecidas, com os preconceitos de sua sociedade, com as crenças inquestionadas de seus conterrâneos. Ele costumava dizer que era impelido por um espírito interior, como Morfeu instigando Neo, que o levava a desconfiar das aparências e procurar a realidade verdadeira das coisas. Sócrates andava pelas ruas de Atenas fazendo perguntas aos atenienses. O que é isso em que você acredita? O que é isso que você está dizendo? O que é isso que você está fazendo? Os atenienses achavam, por exemplo, que sabiam o que era a justiça. Sócrates lhes fazia perguntas de tal maneira que, embaraçados e confusos, chegavam à conclusão de que não sabiam o que era a justiça. Os atenienses acreditavam que sabiam o que era a coragem. Com suas perguntas incansáveis, Sócrates os fazia concluir que não sabiam o que era a coragem. Os atenienses acreditavam que sabiam o que era a bondade, a beleza, a verdade, mas um prolongado diálogo com Sócrates os fazia perceber que não sabiam o que era aquilo em que acreditavam. A pergunta o que é? Era o questionamento sobre a realidade essencial e profunda de uma coisa para além das aparências e contra as aparências. Com essa pergunta, Sócrates levava os atenienses a descobrir a diferença entre parecer e ser, entre mera crença ou opinião e verdade. Sócrates era filho de uma parteira. Ele dizia que sua mãe ajudava no nascimento dos corpos e que ele também era um parteiro, mas não de corpos, e sim de almas. Assim como sua mãe lidava com a matrix corporal, ele lidava com a matrix mental, auxiliando as mentes a libertar-se das aparências e buscar a verdade. Como os de Neo, os combates socráticos eram também combates mentais ou de pensamento, e enfureceram de tal maneira os poderosos de Atenas que Sócrates foi condenado à morte, acusado de espalhar dúvidas sobre as ideias e os valores atenienses, e com isso corromper a juventude. O paralelo entre Neo e Sócrates não está apenas no fato de que ambos são instigados por espíritos que os fazem desconfiar das aparências, nem apenas por ambos consultarem um oráculo e receberem como mensagem o conhece-te a ti mesmo, e nem mesmo porque ambos lidam com matrizes. Podemos encontrá-lo também ao comparar a trajetória de Neo no interior da Matrix com um dos mais célebres escritos do filósofo Platão, discípulo de Sócrates. Essa passagem encontra-se na obra intitulada
à República e chama-se O Mito da Caverna. Perfeito? Será o próximo tema da nossa próxima aula. O interessante disso é você ver que era sempre uma certeza de que sabia das coisas, e quando questionado em determinadas perguntas, a pessoa descobria que não sabia. Por quê? Por causa dos dogmas, por causa dos lados, por causa do sentimento. Então, toda vez que você tem uma tendência, você vai sempre poder ser questionado. Por quê? Porque a tendência de um não é a tendência do outro. Cada um enxerga a mesma coisa de maneiras diferentes e são hipóteses, são teorias. E teorias, além de serem quebradas, elas não têm o fundo verdadeiro da coisa, ela é apenas uma teoria. Ela tem uma verdade daquele momento e daquela visão. É o que tenta mostrar aí nesse caso. Só que, quando nós falamos, agora vindo para o nosso lado de quinta dimensão universalista, de Matrix, nós vemos que há um domínio desses pensamentos. Quer dizer, a realidade não é a realidade. Por quê? Porque a Matrix não é uma coisa real. Ela induz a uma realidade. Perfeito? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre o mito da caverna. Tá bom? Dê o seu like, compartilhe o vídeo, que isso ajuda o nosso canal a crescer mais um pouquinho. Tá bom? Então, até a próxima aula.